Vamos para a palavra do Senhor. Abram, por favor, o Salmo de número 106. Salmo número 106, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Amados, presta bem atenção numa coisa. Esse Salmo 106, ele resume muito bem o Salmo inteiro. E a gente não vai ter tempo para ler todos os versículos. Mas entenda uma coisa, ele resume muito bem o grande dilema que a gente encontra na nossa caminhada com Deus. Por quê? Por que falo em dilema? Porque, por um lado, a gente vê como Deus age na nossa vida. Nesse salmo, fica muito claro como Deus agiu na vida do povo de Israel. Com graça, com misericórdia. Está escrito aí, vê, deem graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom, então Ele age com bondade, Ele age com misericórdia, e quando a palavra diz que dura para sempre, é porque Ele age também com fidelidade, e é assim que Deus tem agido na vida de todos nós. Perceba você ou não, Ele é assim, Ele sempre fez assim, e Ele continua fazendo assim. Mas se por um lado, nós temos esse agir de Deus, pelo outro lado, nós temos a forma como muitas vezes nós reagimos diante daquilo que Ele faz por nós. Onde muitas vezes a gente pode observar, principalmente em nós mesmos, que reagimos diante de tanta bondade, de tanta compreensão, nós reagimos com uma gratidão. Olha, vê como é que eu estou falando essa palavra, com uma gratidão oscilante, às vezes até bem gratos, mas muitas vezes se esquecendo do que Ele já fez, se esquecendo de onde Ele nos tirou. Então, o salmista, que eu não sei quem é, porque a palavra não revela, é um salmo anônimo, vamos chamar assim, pode ser que foi Davi, não sei, também não importa. Mas o salmista começa falando a palavra aleluia. Talvez nem todos saibam o que significa a palavra aleluia. E é bom que a gente entenda, porque a gente vê o povo aqui soltando uns aleluia aí, né? Ok. É uma palavra que tem origem no hebraico, a junção de duas coisas. O ale, que significa louvem, louvem. E a palavra Yuá, que é um resumo de Jeová, o Jeová, Senhor, que significa Senhor. Então, quando eu grito um aleluia, eu estou dizendo louvem ao Senhor. Agora, preste bem atenção numa coisa. Expressar um grito de aleluia
significa não só o que eu estou sentindo em relação a Deus, o louvor que eu estou oferecendo a Deus, mas muito mais do que isso. O louvem é um chamado para que aqueles que estão do meu lado façam a mesma coisa que eu estou fazendo. É como se eu gritasse assim: gente, nós temos motivos para louvar ao Senhor, então louvem, louvem, louvem ao Senhor. Por isso que não é certo dizer aleluias no plural. Se você diz sem saber, eu tenho certeza que isso no coração de Deus já está resolvido. Mas é que se aleluia significa louvar ao Senhor, Senhor é um só. E se eu disser aleluias, é como se eu dissesse, não quer dizer que está sentindo. Mas é sempre bom a gente aprender um pouco mais, então, boa oportunidade aqui para corrigir isso. Se por acaso for um erro, eu louvo a um único Senhor. Quem louva a um único Senhor aqui, pode dar um aleluia então. Aleluia. O pedaço que vem a seguir depois do aleluia é: deem graças. E quando eu dou graças a alguma coisa, isso tem o mesmo sentido de agradecer por alguma coisa, isso está falando de gratidão. Da gratidão que eu tenho por Deus, por tudo aquilo que Ele me fez e faz. Gratidão não pode estar relacionado ao que vai fazer no futuro. Não tem sentido ser grato por algo que não aconteceu ainda. Eu posso crer, eu posso confiar, mas eu tenho que ser grato por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele está fazendo. Então observem que a aleluia, ela está relacionada à gratidão. E quando eu dou um aleluia, eu estou chamando o meu irmão para louvar também. A gente precisa entender que a gratidão que a gente tem por Deus, ela deve contagiar. A gratidão, ela contagia, ela alastra, ela tem que passar. Uma pessoa grata de verdade, uma pessoa grata é uma pessoa feliz, é uma pessoa que sorri por aquilo que ela tem, ela expressa isso no seu rosto. Sou grato pelo que o Senhor me fez, e aquilo contagia as pessoas, porque se tem uma coisa gostosa, boa mesmo de se ver, é o rosto de alguém feliz por gratidão. Já a ingratidão, irmãos, isola. A ingratidão é um silêncio. A gratidão é um grito de louvor, mas a ingratidão é um silêncio. O silêncio, e agora eu quero falar com crente. O silêncio de um crente é uma das formas de expressar ingratidão. Por quê? Olha que eu não estou falando aqui apenas do que grita e do que deixa de gritar na igreja. Eu não vou me empolgar pelo fato de ouvir alguém gritando aleluia aqui. Mas é que esse silêncio, ele acontece no meio da família. Ele acontece lá no meio dos colegas de trabalho, na sala de aula, nos grupos sociais em geral, nos grupos de WhatsApp. Silêncio. É como se Deus não fizesse nada por você. E como se você não tivesse motivos para glorificar ao Senhor, para gritar um aleluia em relação ao que você recebeu dEle. Está vendo o dilema? Está vendo o dilema? Não se trata apenas de ficar calado na igreja, mas tem um detalhe, irmãos, que eu não posso deixar de te falar. Presta bem atenção, porque a palavra de hoje é pegada, se é que você me entende. Se
Você não consegue dar um aleluia, e aleluia não pode ser para dentro, viu? Porque se eu estou chamando o meu irmão para louvar o Senhor, como é que eu posso chegar aqui para a Raiz e... Eu falei um aleluia aqui, mas ela não entendeu. Então, queridos, vou falar, se na igreja, no meio da crentaiada, no meio de um povo que está nesta terra para louvar ao Senhor, dar graças por tudo que Ele faz, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Se eu tenho dificuldade para dar um aleluia aqui, como é que eu vou dar lá no meu ambiente de trabalho? Então tem alguma coisa aí para mim que a conta não fecha. E o salmista então ele vem dizendo, parece que ele está apelando, parece até o pastor Gilmar falando, aleluia, deem graças ao Senhor, mostre a tua gratidão. Você tem motivo para dar um aleluia? Agora, amados, vamos lá. Ele começa o salmo assim. E então, a gente precisa entender que esta mensagem que nós estamos recebendo nesta manhã, através desta palavra, é uma mensagem urgente, necessária, para fazer a gente refletir sobre o modo como nós demonstramos a nossa gratidão ao Senhor. Vontade de Deus não é que sejamos gratos apenas a Ele, mas se não formos gratos a Ele e não conseguirmos expressar, demonstrar a gratidão que temos por tudo aquilo que Ele nos fez, como é que a gente vai ser grato com o nosso irmão? Como é que você vai reconhecer o que teu irmão fez por você? Agora, você sabe de uma coisa: qual é o sentimento que você tem quando você faz um bem, quando você se esforça para ajudar alguém, para participar da vida dela, estendendo a mão, caminhando junto, entregando teu tempo, teu ouvido, teu coração, teu ombro. Que sentimento você tem quando esta pessoa te despreza? Quando essa pessoa esquece de dar um simples muito obrigado? De expressar que reconhece o que você fez. Como você se sente? Como você acha que está o coração de Deus em relação ao modo como você está demonstrando a gratidão que você tem por Ele? Então, eu vou para o versículo 2, vou ler alguns versículos aqui até o 5, para você sentir o que é esse salmo. Versículo 2 diz assim: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar o seu louvor? Eu queria ler direto, mas eu não aguento, eu tenho que parar aqui. É uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que você faz sem esperar uma resposta, já sabendo a resposta. Como que a gente pode contar? Como que a gente pode mensurar essa graça que o Senhor derrama sobre nós? As bênçãos que não têm fim, como diz o hino famoso. A graça incalculável do Senhor. Como? Se você passasse o dia todo falando, não seria suficiente para você demonstrar, para você anunciar, como diz aí nesse versículo, não é o que está lá? Tudo o que o Senhor fez, que é digno de louvor. Como Ele te viu onde você estava,
O que poderia ser da sua vida se Ele não tivesse te resgatado? Posso falar um pouco de mim. Onde estaria eu agora? Estou aqui, ó, microfone na mão, uma manhã de domingo, junto com os meus irmãos, em comunhão, participando da Santa Ceia do Senhor, com essa oportunidade de falar do amor de Deus. Estou aqui. Mas se Ele não tivesse me buscado onde eu estava, se não tivesse usado pessoas, como a vida aqui presente, para me buscar lá, me mostrar um outro caminho, me guiar no deserto, abrir mares para que eu passasse, onde eu estaria hoje? Eu faço uma ideia, irmãos, e tenho até vergonha de dizer onde eu acho que eu estaria, mas não acho que seria num lugar bom. Então, ele diz: quem pode mensurar essa graça? Não, essa graça é incalculável. No versículo 3 ele fala: bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. E praticar justiça, irmãos, é ser justo para com Deus. Praticar justiça é compreender o que é certo da minha parte e da minha parte para com Deus. Porque eu busco a justiça dele sobre a minha vida. Quem busca a justiça de Deus? Faz um sinal. Você não quer que Deus derrame sobre você a sua justiça? E nós temos que ser justos para com ele também. Justo com todos, mas acima de tudo para com ele. Então não pode ser qualquer coisinha que roube o meu aleluia. Não pode ser porque o meu irmão me desgostou, falou uma coisa que não sei, é porque o irmão lá não sei o que tem, é porque o outro é não sei o que, e aí tá bom. Então meus irmãos, podem ser tudo isso. O pastor aqui pode ter inúmeras falhas, pode cometer erros, pode fazer coisas que você não gosta que ele faz, mas eu pergunto, o que Deus tem a ver com isso? A nossa gratidão com Deus não pode estar relacionada, não pode, com aquilo que a gente enfrenta na nossa vida. Porque Ele nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. Ele faz tudo antes que nós façamos alguma coisa por Ele. Quem está entendendo? No 4 ele diz: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pronto, creio que todos entenderam aqui. Até aqui, irmãos, esse salmo, vejam, ele falou assim comigo, até esse versículo, de uma maneira tal, que depois que eu orei e disse: Senhor, eu preciso da tua inspiração para trazer essa palavra hoje para a igreja. E é hoje mesmo, porque eu acordei 6 horas para isso. E ontem o cansaço tomou conta de mim de maneira tal que eu até tentei, mas quase dormi ajoelhado. Não deu. Aí falei: quer saber? Vou dormir, amanhã cedo eu vou orar. E o Senhor, até esse versículo, me parecia assim que era muito igual a tudo que a gente tivesse ouvido, só que daí a pouco começa a mudar. Porque no versículo 6, ele fala uma coisa assim: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu comecei a ligar com aquilo que o Senhor havia me entregado na oração da sexta-feira lá no monte. E eu não sabia explicar porquê, mas vinha um negócio aqui que eu não sei de onde que eu tirei,
Mas aí eu tenho que pensar que o Espírito Santo vai fazendo do jeito dele, né? Ele falava para mim lá no monte assim, qualquer coisa em termos de binóculos e espelho. É estranho isso, não é? Mas por alguma razão eu fiquei com aquilo na mente, binóculo e espelho. E quando eu li esse versículo, eu lembrei desse negócio do binóculo e do espelho. São dois objetos. Imaginem que eu tenha aqui na minha mão um binóculo e que eu tenha aqui na minha outra mão um espelho. O binóculo serve para quê? Para ver de longe, não é? Para ver detalhes. Mas o binóculo, ele não é usado para ver você mesmo. Já o espelho é o contrário. Você não vê as pessoas ao longe pelo espelho, mas você usa. A finalidade do espelho é enxergar a você mesmo. Quando o salmista, nesse versículo, fala de seus pais, e ele se refere aos seus ancestrais, ele está relatando, até com riqueza de detalhes, o salmo inteiro é uma sequência de apontamentos que o salmista faz sobre como viveram os seus pais, como eles eram, o que comiam, por onde andavam. Estão entendendo? Então ele fala assim: nossos pais estiveram no Egito, eles foram retirados de lá, Deus colocou um libertador. Quando pensaram que estavam encurralados ali no Mar Vermelho, Deus abriu esse mar. Só esse povo escolhido passou, e todo o exército inimigo afundou nesse mar. Mas ele diz: os nossos pais não entenderam nada disso. Eles foram ingratos, não se lembraram da multidão das misericórdias do Senhor. Eles foram rebeldes, pagaram o bem de Deus com o mal de um coração ingrato, que reclamava, que murmurava, que queria sempre voltar para o lugar de onde eles haviam sido retirados. E isso era voltar para a escravidão, mas eles não entenderam. O salmista está dizendo, eles não entenderam. E isso é algo, meus irmãos, que tanta gente no nosso tempo, fazendo parte da igreja, também não está entendendo. Nós estamos preocupados com as nossas coisas. Nós queremos receber bênçãos e mais bênçãos, e estamos aqui em busca da bênção que o Senhor vai entregar amanhã. E eu não digo que você está errado, porque nós precisamos das bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor é que enriquecem e não acrescentam dores. Se eu não buscar pelas bênçãos do Senhor, mas não pode ser só isso. Eu não posso esquecer do que Deus já me fez. Eu não posso esquecer de como Ele me socorreu ontem, de quando eu passei por aquela enfermidade e estou vivo aqui, de quando eu passei por aquele acidente e Ele permitiu que eu chegasse até aqui, de quando eu fui mandado embora daquela empresa e não sabia como seriam meus próximos dias, se eu colocaria ou não o alimento na mesa. Não posso me esquecer dessas coisas. E ele aponta mais. Não dá para ler o salmo todo, o tempo está corrido, mas vou falar alguns aí, se a Tabita, que está lá hoje estreando, conseguir acompanhar, né, bem rápido. Você vê no versículo 14, o salmista fala desse povo do passado, dos seus pais. Ele fala assim: entregaram-se à cobiça no deserto. Povo cobicento. No versículo 16, ele fala assim: sabe, eles tiveram inveja de Moisés. Moisés tinha unção, e o povo olhava para Moisés e tinha inveja daquilo que ele recebia de Deus. No versículo 19, diz que lá em Horebe, olha que absurdo, eles construíram um bezerro de ouro e entregaram para esse bezerro a glória que era de Deus. Eles fizeram isso. Então o salmista vai falando, e não para não. No 20 ele fala que trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Então, irmãos,
Eu parei observando tudo que ele falava, mas uma coisa me chamou a atenção. Porque se por um lado ele enxergava tudo isso como tendo um binóculos, por outro lado, ele começou dizendo que usava um espelho. Porque eu quero voltar agora aqui no versículo 6, e você vai entender que ele diz assim: pecamos também. Nós fizemos a mesma coisa que nossos pais fizeram. Nós cometemos iniquidade também, nós procedemos mal também. E aí, queridos, é que, como eu gosto de dizer, a palavra começa a conversar mais intensamente com a nossa vida. Porque nós temos facilidade de pegar um binóculo. Nós temos muita facilidade para enxergar os erros dos nossos irmãos, das pessoas da nossa casa, como elas são, o jeito de falar, o jeito de agir. A gente analisa o sentimento dela. Muitas vezes queremos até entrar no coração dela e falar por ela. Quem está entendendo? Mas nós usamos pouco o espelho para enxergar quem nós somos. O nosso jeito de falar também, o nosso jeito de agir também, o nosso comportamento também, as nossas falhas também. Irmão, espelho é para você enxergar a espinha que está aqui, que você precisa espremer. Então, essa, para mim, foi uma inspiração que completou, eu entendi o que Deus queria falar comigo lá no monte. E talvez, vou logo confessar aqui, seja uma palavra para mim mesmo. Talvez quem está precisando enxergar mais a si mesmo sou eu, está tudo bem, eu vou fazer isso. Mas a palavra do Senhor fala com toda a igreja nessa manhã, e esse salmo, ele está te levando a pensar. Porque a gente repara quando o irmão não dá aleluia, a gente repara quando não dá glória a Deus, a gente repara quando a igreja está quieta, a gente repara quando a reação no culto não é aquela que a gente quer. Mas a gente tem que deixar esse binóculo, trocar um pouco esse binóculo por um espelho e falar: como está a minha sinceridade? Como eu tenho demonstrado a minha gratidão? Como é que sai, da minha boca o que pode expressar aquilo que o Senhor tem feito por mim? Vamos lá, já caminhando para o fim. O versículo 12 é muito legal. Porque no versículo 12, o salmista fala assim: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Então por quê? Você vai no versículo anterior, vai ver nos anteriores, você vai ver aí no 8 que Deus salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. No versículo 9 diz que Deus, repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Ele salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. Deus, olha, veja, as águas, ele fez com que as águas cobrissem os seus opressores e nenhum de seus opressores escapou das mãos de Deus, do poder de Deus. Agora você vê se Deus não tem feito isso por nós também. Se Ele não tem olhado para quando estamos em situação de escravidão, não levanta um libertador, não age para nos guiar até chegar no lugar que Ele tem prometido para nós. Veja se Deus não tem aberto mares na sua vida, se não tem estado com você nas horas de maior aflição. Veja se não fosse o Senhor, a quem você iria recorrer? Será que você vai depender de pessoas a vida toda? Ou antes, você pode entender que o Senhor sempre é contigo? Um erro grave
que a gente vê sendo cometido, principalmente no meio cristão evangélico, é que, baseado num desgosto, baseado em alguma coisa, sabe, que muitas vezes até nem é do jeito que a pessoa pensa, ela toma a decisão de remover algo de sua vida. E às vezes ela pensa que está removendo um irmão da fé, removendo o pastor ou removendo aquela congregação. Mas se não tomar cuidado, irmãos, na verdade ela está removendo o próprio. E então deixa eu te dizer, se Cristo for removido de um coração, ela vai passar o resto do tempo tentando encontrar aquilo que pode preencher o vazio que foi criado quando Cristo saiu dali. Quem está entendendo? Apesar da palavra ter começado aqui com aleluia, não estou esperando muito aleluia, né? Mas se você estiver entendendo a palavra de Deus, basta. Então esse versículo que está aí na tela, o 12 principalmente, ele vai dizer que depois que Deus fez tudo isso, então sim, eles creram e então sim cantaram louvor. Agora vê, meus amados, vê se nósinhos aqui, muitas vezes não agimos assim também. Você está precisando de uma coisa, você botou um pedido ali naquela taça, você está fazendo uma campanha de oração, você está tal. E você só vai dar o teu aleluia, só vai dar o teu glória a Deus, só vai demonstrar a tua gratidão, se por acaso você ver um milagre acontecendo na tua vida. Respondam olhando para mim. É certo isso? Os pais que aqui estão, vou dar esse exemplo porque quem não é pai é filho, não tem jeito, né? Quem não é pai é filho. O pai que faz tudo pelo filho, colocou no mundo, alimentou, criou, trocou fralda, pai e mãe, né? Troca fralda, alimenta, dá educação, coloca na escola, sofre, muitas vezes abre mão de tantas coisas para educar o filho, para criar o filho, para colocar esse filho no caminho bom. Aí, de repente, ele está querendo um iPhone. Bom, eu estou exagerando, né? Não precisa nem ser isso, não. Às vezes é uma coisinha de nada. Pai, posso ir em tal lugar? Não. Pronto, basta. Acabou o amor, acabou tudo, acabou a gratidão, esquece tudo. Quem está entendendo essa palavra? É sobre isso, é sobre o modo de reagirmos para com Deus. Então, irmãos, vamos partir para o finalmente. O maior bem que nosso Deus entregou para nós, você sabe quem foi? O seu Filho amado, unigênito. Ele entregou o seu bem mais precioso por nós, pelos israelitas, por esse povo de Israel, entregou. E sabe como foi pago esse bem? Foi pago com a cruz, com a ingratidão da cruz. Estão entendendo? O maior bem foi retribuído. A demonstração de gratidão foi através de colocá-lo numa cruz, com uma coroa de espinhos, cuspido, desprezado. Mas você sabe que, vendo esse salmo, você vai vendo um ciclo que se repete, né? Ciclo tem que repetir mesmo, Deus fazendo bem, o povo retribuindo com ingratidão, aí eles se davam mal, o inimigo tomava conta, perdiam terras, perdiam pessoas,
E então eles clamavam. Mas quando clamava, Deus sempre voltava com misericórdia. Então você vê, olha para você ver, irmão, olha para você ver, pensa comigo uma coisa. Se a humanidade pagou o bem que Deus fez para ela com a cruz, deixa eu te dizer como é o coração de Deus. Ele usou a própria cruz para nos salvar. Agora você tem que dar um aleluia. Agora não tem jeito, irmãos. Agora eu tenho que pedir. Agora você tem que dar outro aleluia. E agora quando você dá aleluia, você já sabe que você está cutucando o irmão do lado para dar aleluia também. Então faz isso, já pá, aleluia. O certo mesmo é aleluia, irmão. Oxe. Porque nós temos que demonstrar essa gratidão que temos pelo Senhor. Vamos ficar de pé. Talvez você tenha entrado aqui com essa fé tipo Tomé, só acredito vendo. Talvez você tenha entrado aqui e a tua boca tem sido usada para reclamações, para expressar aquilo que falta na tua vida, aquilo que você ainda está buscando. Mas o Senhor nos trouxe aqui, não foi para apontar os nossos erros, foi para que a gente sentisse o que é essa graça incalculável que Ele derrama sobre nós. Naquela cruz, até esse pecado da ingratidão ficou pago por Jesus. Quem crê? Quem pode dar uma glória a Deus? Todos os nossos pecados ficaram cravados ao pé da cruz. Todos, inclusive esse. Sabe o que significa isso? Nós podemos recomeçar. Porque o perdão é a chave do recomeço. Isso você vai ver até nos teus relacionamentos. Quando você só diz que perdoou, o recomeço não acontece. Ele só acontece. Quando o perdão acontece de verdade. Então nós podemos recomeçar. Lembre-se de Pedro. Estava lá com Jesus em todas. Era até tipo de um cabeça lá no meio dos 12. Mas negou Jesus quantas vezes? Mas você pensa que foi uma negadinha assim como quem diz, só mexendo com a cabeça? Não. Ele foi veemente, ele disse, já disse que não conheço esse homem. E quando ele ressuscitou, o Pedro estava lá, né? E agora? O que eu fui fazer? Belo, né? O que ele tinha dito, né? Senhor, mas se todo mundo te abandonar, eu não, eu vou ficar contigo até o fim. A história do galo, você já conhece, né? Pois é, esse galo canta para nós também. Mas se é o seu caso, você não precisa ficar triste. Você não precisa ficar abatido por isso. Você precisa receber esse amor que o Senhor entregou para nós. Talvez essa história de Israel seja a sua história, mas ela pode ser mudada hoje. Em nome de Jesus, ela pode ser mudada hoje. E você pode recomeçar. Vou ler o fim do salmo para você. Mas quero que isso seja como uma oração. Então põe a mão no teu coração aí, abaixa a tua cabeça. Quando um aleluia está calado, olha para a cruz. Se tua boca não tem glorificado ao Senhor, se você tem se esquecido dessa caminhada, da companhia dEle em tua vida, Jesus já pagou o preço por tudo isso. Mas não pague
esse amor com o teu silêncio. Versículo 47. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém e... Então vamos lá, amém e aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia. Vai, amém, aleluia, amém, aleluia. Vai, pastor Gilmar, amém, aleluia. Vai lá, Flávio, vai. Vamos lá, amém, aleluia. Vai, Pedro, amém, aleluia. Vai, meu irmão, vai, Helena. Vai, Karen, vai, Roberto. Vai, Luiz, amém, aleluia. Kevinho, amém, aleluia. Isaac aí de trás, amém, aleluia. Pedro, amém, aleluia.